On-Plug, o programa feito pelos monitores da Unbox. Olá pessoal, muito bom encontrar vocês mais uma vez aqui na Plug Rádio USCS. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Esta é a edição do Unplug dessa sexta-feira, 5 de abril de 2024. Eu sou a Vitória Vaz. Eu sou Rafael Dario. Fiquem ligados nas notícias da semana, esportes, giro USCS e muitas dicas culturais para que possam aproveitar o fim de semana. Posto de coleta de sangue de Mauá alcança marco significativo de doações no primeiro ano de operação. Já fez a declaração de imposto de renda? Saiba como a universidade pode te ajudar aqui no Giro USCS. Final do Paulistão, Santos ou Palmeiras? Quem leva o título? 60 anos do golpe militar no Brasil, que determinou 21 anos de ditadura no nosso país. Quais as consequências? Confira no Em Pauta. Teatro Paulo Machado de Carvalho realiza evento de reinauguração após revitalização completa. Fique com a gente, o Unplug tá só começando. O jornaleiro não passou, mas viemos te salvar. Está no ar as notícias da semana. Dia Mundial de Conscientização do Autismo foi celebrado neste dia 2 e, aproveitando a data, São Caetano dedica todo o mês de abril a essa causa. Entre as atividades desencadeadas pela Prefeitura estão o Domingo Inclusivo e a Caminhada de Conscientização e Inclusão, agendado para este domingo, dia 7. O evento é aberto a todos. A caminhada começa às 8 da manhã na Avenida Presidente Kennedy, uma das principais de São Caetano. O ponto de partida será na altura número 3000 da avenida, no sentido Santo André, com retorno previsto pela rua Arlindo Marchetti e chegada no Ginásio de Esportes Marlene José Bento, localizado na rua Tibage, número 10, no bairro Santa Maria. É de graça, mas a administração municipal aproveita o evento para realizar uma campanha de doação solidária. As primeiras 400 pessoas que doarem 1 quilo de alimento não perecível ao Banco de Alimentos do Fundo Social de Solidariedade receberão uma camiseta como brinde. Legal, né? Então acorde cedo no domingão e participe. O posto de coleta de sangue de Mauá alcançou um marco significativo no primeiro ano de operação. Desde a inauguração do local, em março do ano passado, foram coletadas 12.099 bolsas de sangue, beneficiando até 48 mil pessoas. O posto de coleta de sangue de Mauá oferece uma estrutura para doações, incluindo a recepção, sala de coleta, área de repouso e lanche, além de uma equipe composta por médicos, enfermeiros, captadoras, técnicos de enfermagem e recepcionistas. Os requisitos para a doação são ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 quilos, estar em boas condições de saúde e alimentado, evitando comida gordurosa 3 horas antes da doação. As doações podem ser agendadas pelo aplicativo Coulsan ou por ordem de chegada, de segunda a sábado, das 8 da manhã até meio-dia e meia. O posto fica na rua Luiz Lacava, 229, no Centro de Referência em Saúde da Mulher, Criança e Adolescente em Mauá. A Prefeitura de Santo André anunciou a abertura de inscrições para preencher as 560 vagas em oficinas culturais, como parte do projeto Territórios de Cultura. As oportunidades abrangem uma variedade de linguagens artísticas, incluindo teatro, violão, viola caipira, percussão, capoeira, canto, contação de histórias, histórias em quadrinhos, dança contemporânea, dança do ventre e rap. As aulas começam neste mês com horários e datas específicas para cada atividade. Para participar, os interessados devem preencher o formulário disponível no site da Prefeitura de Santo André, fornecendo suas informações pessoais. Caso deseje se inscrever em mais de uma oficina, é necessário preencher o formulário novamente. Não é exigida experiência prévia para participar das oficinas, tornando a oportunidade acessível a todos os interessados. Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo telefone 11 4438 5021. Repetindo, 4438 5021. É uma oportunidade aí para quem gosta de cultura, tem que... Maravilhoso, eu já quero me inscrever em capoeira. Inaugurada a primeira farmácia veterinária municipal de São Caetano do Sul. O espaço, além de fornecer medicamentos, também abriga a Escola de Saúde e Bem-Estar Animal. Além disso, será a sede da Subsecretaria de Saúde e Bem-Estar Animal, responsável por diversos serviços vitais para a comunidade PET, como a emissão de RG do animal e a gestão do canal de denúncias. A iniciativa visa facilitar o acesso dos tutores aos medicamentos necessários para o tratamento de seus animais de estimação. Para isso, é exigido que os tutores estejam inscritos nos programas sociais do município. Além disso, o novo espaço oferecerá oportunidade de capacitação para os amantes de animais da região.
Na última terça-feira, as inscrições foram abertas para as primeiras turmas do curso de banho e tosa, que tem início no dia 6 de maio. A Farmácia Veterinária Municipal de São Caetano do Sul fica na rua São Paulo, 2124, no bairro Olímpico. Que demais isso, né? Eles capacitarem as pessoas que têm interesse, é muito bacana. Pô, ainda mais que aqui nós temos o curso, né, de Veterinária. então super importante para as pessoas verem se gosta mesmo na prática. É Achei verdade. bem legal. Giro USCS. Vocês perguntam e a gente responde. Uma aluna do curso de Design Gráfico está preocupada com o preenchimento do formulário do Imposto de Renda, já que é a primeira vez que ela vai fazer a declaração. E nós vamos dar uma forcinha para ela e para todos os alunos da universidade. Hoje, aqui no Giro USCS, você fica sabendo como fazer o preenchimento do Imposto de Renda 2024, serviço oferecido pelo Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal da USCS, em uma parceria com a Receita Federal. Para trazer todos os detalhes sobre o tema, chamamos agora a nossa colega Ana Júlia Chagas. Olá, Ana Ju, bem-vinda ao Unplug. Obrigado, Vicky e Rafa. É a sua primeira vez emitindo imposto de renda e precisa de uma mãozinha? Ou você não sabe quais os critérios para obrigatoriedade e tem dúvidas sobre o processo? Não se preocupe. O Serviço de Auxílio ao Preenchimento do Imposto de Renda 2024 da nossa universidade propõe ajudar os alunos que estejam com essas dúvidas. Agora, no Giro USCS, a gente conta um pouquinho sobre esse serviço em um bate-papo com o professor Hélio Alves da Silva, professor e gestor do curso de Ciências Contábeis da USCS. Obrigada, professor, pela sua participação. Eu que agradeço, é um prazer estar junto com vocês e poder dirimir algumas dúvidas que realmente surgem, né, muito comumente nessa época, e até para aliviar a tensão que alguns detêm frente ao leão. Certo, professor. E no que consiste, primeiramente, o Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal? Como o serviço de preenchimento ao imposto de renda está relacionado ao núcleo e aos estudantes dos cursos de negócios? O Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal é uma parceria entre a USCS e a Receita Federal do Brasil. A ideia é auxiliar em serviços que são prestados pela Receita Federal para que o acesso a esses serviços seja feito de forma mais fácil e que nós possamos, desta forma, ter um número menor de dificuldades, tanto da parte do contribuinte quanto para a própria Receita. Para o aluno, isso é importante porque ele pode, se quiser, todos os alunos podem participar e aprender na prática como é que isso é feito. E sabemos que muitas vezes o preenchimento do imposto de renda pode parecer assustador, principalmente para quem está fazendo pela primeira vez. Como vocês dão uma mãozinha aos estudantes? A UNAF, ele presta serviço não só aos estudantes, ele presta serviço a todo o público USCS, a funcionário e também a todo o nosso entorno. Então, qualquer pessoa que tenha alguma dificuldade, nós temos um público prioritário, né, além do público interno, que são as pessoas mais carentes. Então, qualquer pessoa que vem aqui, nós atendemos e nós colaboramos no sentido de dirimir qualquer dúvida que haja quanto ao preenchimento da declaração. Ou outros serviços como o MEI, alguma dúvida que exista também, a gente colabora para dirimir essas dúvidas e facilitar o processo. E como os alunos podem participar do programa de auxílio e quais são os detalhes de funcionamento? Há duas formas do aluno participar. Ele pode participar nos auxiliando, então estando do lado de trás do balcão, ajudando a atender e aprendendo no processo. O outro, como todo o público-alvo, os alunos, o público todo da USC, né, os funcionários e professores e também o nosso entorno, podem ser beneficiados através do auxílio. Quer dizer, você tem alguma dúvida, você não consegue preencher, você não tem acesso ao aplicativo do governo, ao eGov, tem alguma dificuldade, você vem aqui e nós auxiliamos a solucionar. E quem precisa declarar o imposto de renda agora em 2024? O principal fator que obriga a declarar o imposto de renda é o rendimento tributável, quando ele é acima de R$ 30.639,90. Também, se você tiver rendimentos isentos e não tributáveis, mas ele ultrapassar R$ 200 mil, você também é obrigado a declarar. Se você tiver atividade rural, que é raro aqui, mas R$ 153.199,50. E se você não tiver enquadrado em nenhum desses, mas tiver posse ou propriedade de bens e direitos, cuja soma equivalem ou ultrapassam 800 mil, você também é obrigado a declarar. E quais documentos o interessado precisa levar para preencher a declaração do imposto?
Normalmente, nós temos um e-mail, o e-mail é naf@online.uscs.edu.br e a gente remete a quem nos solicita um agendamento a relação de documentos. Mas os documentos básicos seriam o seguinte: eu preciso de todos os informes de rendimento e de pagamentos que eu fiz à pessoa física. Então, informes de rendimento da empresa, dos bancos, de criptomoedas, de aluguéis que porventura eu recebo e de outros rendimentos. E também de propriedades que eu detenha e de pagamentos que eu efetuei particularmente a pessoas físicas. Então, se eu fiz pagamentos a médicos, a hospitais relativos à saúde, como eles são dedutíveis, eu preciso ter. Se eu fiz pagamentos referentes à educação, né, minha ou de dependentes. Fora isso, eu preciso também dos documentos básicos, pelo menos dos dados referentes a esses documentos. O mais comum de esquecerem é o título de eleitor, mas eu vou precisar do CPF, endereço, esses dados básicos de cadastro. E você não precisa necessariamente, por exemplo, trazer uma conta de luz, mas você precisa saber qual é o CEP, enfim, os dados que... E quem precisa declarar e não o faz, paga multa? Quais outros problemas que a pessoa enfrenta ao não declarar? Paga multa, sim. Essa multa é relativamente pesada, o valor mínimo é R$ 165,74, mas ela, na verdade, é calculada sobre o total do imposto que a pessoa deveria pagar. Ou seja, se você tiver um imposto a pagar e não fizer a declaração, todo aquele imposto durante um ano, então vamos supor que durante o ano você teve R$500 de imposto a pagar todo mês. Então você teria 6 mil ao final do ano. O valor a ser calculado é sobre esses 6 mil, mesmo que a empresa já tenha retido, você não tenha nenhum valor a pagar e você vai pagar 1% até o limite de 20% do imposto de renda devido. E a multa mínima é de R$ 165,74. Então, no mínimo, R$ 165,74 até 20% do valor. Fora isso, há uma série de consequências. Você não consegue, por exemplo, prestar um concurso público, você pode ter o teu CPF suspenso, você não consegue crédito, você não consegue fazer nenhuma operação bancária, você não pode retirar medicamentos que são dados gratuitamente pelo município, pelo governo federal ou estadual. Esses programas de benefício, eles são todos barrados quando você é omisso na entrega da declaração. E além desse serviço, né, o senhor mencionou que o NAF presta alguns outros auxílios aos estudantes, né, e às pessoas da comunidade. Se o senhor puder detalhar para a gente assim, mais alguns... O principal é o imposto de renda, mas nós temos alguma contribuição que damos às MEIs, microempreendedor individual. Também, se você teve o CPF suspenso, nós conseguimos aqui verificar o motivo. Se precisar agendar junto à Receita alguma coisa, nós temos contatos na Receita, então intermediamos esse contato. Todo esse aspecto federal nós conseguimos ajudar, embora esses pontos MEI, CPF e declaração de imposto de renda e dúvidas a respeito disso sejam os principais pontos que nós abordamos. Legal, eu agradeço mais uma vez a sua participação aqui e pelas suas informações. Volto com vocês, Vicky e Rafa. Agradecemos a Ana Júlia Chagas. E você, tem alguma dúvida ou sugestão? Faça como a colega do curso de design e escreva para nós, por meio das caixinhas colocadas no story do Instagram da ECRIA, sempre às terças e quintas. O Giro USCS fica por aqui. Se liga que agora é a hora dos esportes. O Peixe está literalmente nadando de braçada. O Santos pode até empatar o jogo de volta no Allianz Parque neste domingo, dia 7, para levantar a taça e se consagrar como campeão paulista 2024. Já o Palmeiras precisa vencer por 2 gols de diferença para comemorar o título. Caso o Palmeiras vença por 1 gol no tempo regular, o Paulistão será decidido nos pênaltis. O jogo de volta será transmitido pela Record TV, Cazé TV e na TNT Sports às 6 horas da tarde.
Lembrando que o Santos venceu o Palmeiras por 1-0 na Vila Belmiro, no último domingo, largando em vantagem na final do Campeonato Paulista. O time alvinegro, que disputará a Série B do Brasileirão em 2024, dominou o atual bicampeão brasileiro e paulista e mostrou que está pronto para voltar à elite do futebol nacional. O gol da vitória foi marcado pelo venezuelano Otero, aos 28 minutos do primeiro tempo. O Peixe pressionou o rival durante todo o jogo e teve chances de ampliar o placar, mas parou na boa atuação do goleiro Everton. Vai ser quente essa final. E aí, Vitória, quem que você acha que leva? Pode falar? Pode falar. Fantástico. Tô com você. LeBron James dominou a quadra de basquete na vitória dos Los Angeles Lakers sobre o Brooklyn Nets, cravando 40 pontos e estabelecendo um novo recorde pessoal de bolas de 3 na NBA. No entanto, para a tristeza dos amantes das jogadas incríveis, a noite memorável também serviu para o astro de 39 anos admitir que a aposentadoria está se aproximando. A performance do LeBron contra os Nets foi digna de aplausos de pé da torcida dos Lakers. No último quarto, ele explodiu com 17 pontos e acertou todos os 4 arremessos de 3 que tentou, demonstrando sua genialidade inabalável. O jogador tem a opção de renovar seu contrato com os Lakers por mais uma temporada, o que garantiria a ele nada menos que $51 milhões. A decisão, porém, não será apenas financeira. O astro precisará ponderar seu estado físico, o desejo de seguir competindo em alto nível e seus planos para o futuro. A aposentadoria de LeBron James é um tema que paira no ar, mas ainda não há uma data definida. A certeza é que, enquanto ele estiver em quadra, o basquete continuará a presenciar momentos mágicos e históricos. Uma notícia ao mesmo tempo feliz e triste, né? Já Exatamente. que o Pelé do basquete está se aposentando. Mas é bom ele ter essa cabeça de parar. Deu a hora, né? Acho bacana. O desafio Gigantes de Nazaré 2024 transcende os limites do que já se viu em termos de ondas gigantes e a possível maior onda surfada na história marcou o dia 31 de março, na pequena vila de pescadores, em Portugal. O brasileiro natural de Saquarema, no Rio de Janeiro, Lucas Chumbo, mais uma vez provou que está em um patamar superior aos demais surfistas de ondas gigantes no mundo. Surfou a maior onda do campeonato, com 27 metros de altura, superando a marca do atual recordista mundial, Sebastian Studner. No entanto, essa medida ainda precisa ser validada pela WSL e pelo Guinness Book. Chumbo dominou o evento, conquistando o título em 2 categorias, maior onda surfada e melhor performance. Entre as mulheres, Michelle de Bouillon dominou as ondas gigantes, surfando um paredão de 22,5 metros, levando o prêmio de maior onda feminina. Esse pessoal tem que ter coragem, viu, Rafa? E o Brasil sempre representando no surf, né? Incrível. O mesatenista Hugo Calderano, de São Caetano, teve um desempenho memorável no World Table Tennis Champions 2024, realizado em Incheon, na Coreia do Sul. O brasileiro chegou à final da competição, mas acabou sendo derrotado pelo chinês Lin Jing-un, número 3 do ranking mundial, por 4-1. Calderano ocupava a 8ª posição no ranking mundial. Na final, apesar de um bom início, não conseguiu encaixar seu ritmo de jogo contra o adversário e acabou sendo superado. Esta foi a primeira vez que Calderano disputou a final de um WTT Champions, evento que reúne os 32 melhores do mundo. Já classificado para os Jogos Olímpicos de Paris 2024, ele é considerado uma das grandes esperanças de medalha para o Brasil. Que demais, e aqui do ABC. Aqui de São Caetano, pô. Em pauta, a nossa entrevista da semana. Hoje estamos aqui no Em Pauta para refletir sobre um marco significativo na história do Brasil. Neste dia 31 de março, completaram-se 60 anos desde o início da ditadura militar no país. É um momento oportuno para olharmos para trás e compreendermos melhor os eventos que moldaram nossa nação e para avaliarmos o impacto duradouro que essa época obscura e violenta provocou em nossa sociedade. Durante 2 décadas, o Brasil esteve sob um regime autoritário que deixou cicatrizes profundas e complexas na nossa democracia, em nossas instituições e nas vidas de muitos brasileiros. Hoje nós vamos explorar os desafios enfrentados e os avanços alcançados desde a redemocratização do Brasil, a fim de não repetirmos mais os erros do passado. E para conversar conosco sobre o tema, está aqui do nosso lado o professor da USCS, Roberto Bazanini. Professor, seja muito bem-vindo ao Em Pauta. Olha, muito boa tarde. É com muita satisfação que eu estou diante de vocês. Agora, alguns reparos de quem viveu com essa época, né? Na verdade, o golpe de 64, que os militares insistem em chamar de revolução, ele não foi no dia 31 de março, ele foi no dia 1º de abril. Mas como o dia 1º de abril seria o dia da mentira,
eles voltaram, pois, um dia, para dizer que aquilo, pois, era legítimo, uma revolução, a ameaça, pois, ao comunismo. E, na verdade, foi o quê? Foi um golpe que, durante 2 décadas, deixou o Brasil por uma situação muito difícil. A repressão, principalmente no início da ditadura, e particularmente entre os anos de 1968 e 1975, ela foi altamente repressora. Olha, nós tivemos muitos artistas que saíram do Brasil. Olha, vocês devem saber como Chico Buarque, Caetano Veloso, e alguns que nem essa sorte tiveram, né? Que eles foram mortos pela própria ditadura. Falando assim, brevemente, como a gente pode entender assim o que foi a ditadura aqui no Brasil? Olha, nós temos no Brasil um grande problema que vem desde o Brasil das capitanias hereditárias. Os grupos de poder aqui no Brasil, eles são altamente conservadores. E quando existe qualquer ameaça aos interesses deles, eles estão sendo, sempre de espreita. Eu acho que o senhor, já falou, mas quais são as consequências que elas trazem, políticas, econômicas e sociais, que a ditadura trouxe? Tanto na época quanto até perdura, né? Olha, dentre essas consequências, quem sofre mais é a cultura. Porque toda ditadura, ela tem uma tendência de inibir a liberdade de expressão. Então, você percebe, porque nesses momentos a arte sofre muito. Olha, se vocês acompanharem, vocês da área da comunicação, então nós tivemos, quando a ditadura se tornou muito forte, 1967, 1968, então nós tivemos os festivais da Record, com Chico Buarque, com Elis Regina, com o Vandré, que era um tipo de reação ao que a ditadura estava fazendo aqui. Agora, por outro lado, a gente tem um grupo de conservadores que eles estão sempre na espreita. E agora nós tivemos um fenômeno novo. Tem a bancada evangélica muito forte e a tendência deles não é da democracia, não é da diversidade, mas sim, em sua grande maioria, de você ter um regime mais fechado, mais autoritário, da gente ter censura, etc. E esses grupos, eles crescem mesmo nós estando num país laico, né? Isso. Mas por que eles crescem, né? Isso se a gente voltar para a própria natureza humana. Qual que é a diferença? Um conservador, ele quer manter o quê? Ele se preocupa com a família. Então, ele acha que, por exemplo, os LGBTs, os costumes, vai degradar para a família. E eles se fecham nesse conservadorismo. E, com isso, o que ocorre? Olha, como aconteceu agora, particularmente a partir de 2018. Esses grupos estão no poder. Eu não sei se vocês estão acompanhando na política, isso é muito interessante. O governo Lula, que tem uma tendência mais para a esquerda, ele está num dilema muito grande. Ele conversa com os evangélicos ou não? Ele está sendo, instruído porque, sem isso, ele, não se ganha mais as eleições. Então, o que nós tivemos na ditadura? E a volta, em parte dela agora, coisa que ninguém esperava. O que se esperava? A ditadura foi um período passado, tanto que tinha aquilo lá. Olha, ditadura nunca mais, tortura nunca mais, e ela voltou. E se você pega parte da população, é a favor da ditadura. O regime militar ele durou por 21 anos, né? Como que foi naquela época? Como que a gente conseguiu sair dessa ditadura e se transformar num país democrático, né? Foi muito difícil. Olha, em 1984, um ano antes desse fim da ditadura, então nós tivemos uma campanha das diretas já, para se eleger o presidente da República. A Rede Globo de televisão se posicionou contra. Ela não divulgava os fatos, nada. Até que, em 1985, nós tivemos uma coisa bem estranha, né? O candidato da oposição, que era o Tancredo Neves, ele, para vencer a eleição,
ele precisava se aliar a um candidato de direita. Então, assim, nessa eleição foi o Tancredo Neves como candidato e o José Sarney, que era da Arena, um dos defensores da ditadura, como vice. Aí nos ocorre nossa eleição, que não foi, na verdade, nossa eleição, porque foi pelo colégio eleitoral, o Tancredo Neves entra, só que um pouquinho antes, assim, dele assumir, acontece uma coisa não tão bem explicada hoje, mas ele morreu, né? Nós, assim, o Brasil é uma democracia recente, né? A gente está aí há 60 anos com a Constituição, né? Que foi promulgada em 88. Em outubro de 88. A nossa democracia ainda é frágil? É bastante frágil, principalmente, assim, eu acredito, pelo grau de instrução do nosso povo. O nosso povo é bastante religioso. E você vê, o discurso, por exemplo, dos ditadores é muito mais fácil de fazer de qualquer discurso, assim, qualquer discurso democrático. Sabe por quê? Eles trabalham com imperativos. Brasil acima de tudo, Deus acima de tudo, a luta pela liberdade. E a tendência de um povo com pouca instrução, com pouca reflexão, é aceitar isso como se fosse, pois, uma realidade e que fosse desejável. E agora nós estamos falando em ditadura, correndo um risco muito grande. Por quê? As ditaduras não são formadas só no próprio país. Eu não sei se vocês estão acompanhando isso. Sabe por que o golpe de 8 de janeiro de 2023 não deu certo? Não foi só pela reação aqui no Brasil, não. Porque se o presidente Biden dos Estados Unidos, os Estados Unidos se colocaram contra o golpe. Se, porventura, o Donald Trump tivesse vencido a eleição, nós estaríamos numa ditadura novamente. Se vocês acompanharam o desdobramento disso, por que o comandante do Exército se recusou, assim, no final, para dar o golpe, mas o golpe estava montado. Então, a ameaça da ditadura, ela está sempre presente. E, nesse sentido, como você disse na tua pergunta, a democracia é bastante frágil. E o senhor citou os acontecimentos, né, do 8 de janeiro. E o que falta para os brasileiros entenderem o valor da liberdade que temos por conta desse regime democrático? E como fortalecer a nossa democracia, já que a nossa Constituição é tão frágil? Uma das grandes dificuldades vem da própria cultura do brasileiro. O que o brasileiro, assim, principalmente da classe média, porque eles têm, o maior receio deles é a diversidade. Eles não aceitam a diversidade. A gente tem dificuldade de conviver com o outro. E o que as ditaduras fazem? Eu não sei se vocês lembram, no início do governo de 2019, o que eles estavam querendo fazer? A escola militar, escola sem partido. E aquele que está preso, acho que é um deputado, ali é o Daniel Silveira, ele ia nas próprias escolas e pedia para que os alunos delatassem o que o professor estava ministrando como conteúdo. Então, essa linha aí, eles estão bastante presentes. E um grupo, não só os brasileiros, mas o Trump agora, num do discurso dele, ele chamou os mexicanos de animais. E o norte-americano fica a favor dele, pois esse norte-americano de extrema-direita. Então, a extrema-direita é um poder que se tem que tomar muito cuidado, porque eles ficam assim na surdina, mas na menor oportunidade eles voltam. E vocês, estudantes, o que é que cabe ainda para estudantes de comunicação? Assim, denunciar isso, mas muitas vezes a luta a inglória pelo fanatismo religioso, pelo fanatismo político e tantas outras coisas que eles têm na mão para manipular nossas próprias consciências. Agora, no seu evento que eles fizeram, dia 25 de fevereiro, na Avenida Paulista, pois eu estava lá. Você vê aquelas senhoras de classe média, aqueles rapazes de classe média,
sem nenhuma cultura, achando que o Estado de Israel assim, é cristão, achando que Bolsonaro é a saída lá para o Brasil. E se você pega aqueles pastores neopentecostais, eles não têm nada de cristianismo, mas eles invertem de tal maneira, e o povo, por falta de conhecimento, falta de reflexão, e até por uma pós-verdade, eles querem acreditar naquilo, porque eles veem. Assim, muita gente, ainda hoje, o Bolsonaro tem no mínimo 20% de aprovação, 20% de votos, independente do que ele faça. Então, é uma situação bem difícil. E para se combater isso, só com vigilância constante mesmo. Muito obrigada. Muito obrigada por participar do nosso Em Pauta. Foi um papo muito bom, muito excelente e tem que ser falado, né? A gente não Sim. pode deixar isso escondido, né? Tem que ser falado para não ser repetido. Exatamente. E cabe a vocês aí que estão vindo aí, jovens, estudantes aí, perceber, pois, os mecanismos que a ditadura usa, porque tem um lado até, pois, hipnótico nisso, assim, nesse tipo de manipulação. A sedução é muito grande, mas a resistência é necessária. Eu aqui agradeço a nossa oportunidade de estar aqui, viu, pessoal? Cultura. Se liga na dica. O Teatro Paulo Machado de Carvalho realiza evento de reinauguração após revitalização completa. Hoje, dia 5, a grande inauguração começa com um show de Seu Jorge, às 8h30 da noite, e amanhã, a partir das 11 da manhã, aos espetáculos Os Mequetrefes com os Parlapatões. Já nesse sábado à noite, às 8h30, sobe ao palco Nasci para Ser Dercy, com Grace Gianucas. Neste domingo, dia 7, o espetáculo teatral Shakespeareando, com a companhia Canta, Circo e Teatro, às 2 da tarde. E para fechar o final de semana, uma apresentação da Orquestra da Fundação das Artes com Tiago Barbosa, às 8 da noite. O espaço está inativo desde novembro de 2023. A reabertura após a revitalização completa vem com a instalação de um novo sistema de climatização, adequações de acessibilidade e modernização da iluminação cênica, substituindo a estrutura de cobertura e telhamento, novos sanitários para o público, nova pintura e paisagismo, dentre outras intervenções. O Teatro Paulo Machado de Carvalho tem capacidade para 1.100 espectadores. Está localizado na Alameda Conde de Porto Alegre, 840, bairro Santa Maria, em São Caetano do Sul. O ingresso é solidário, com a doação de 2 kg de alimento não perecível. Até este domingo, ocorre a Sexta-feira do Livro da Unesp, com desconto mínimo de 50%. O evento começou no dia 3 e dessa vez também em formato híbrido. As primeiras edições foram em formato virtual, mas por conta do grande número de acessos, a infraestrutura online mostrou problemas para atender a demanda e fez com que as novas edições fossem tanto online quanto físicas. Estão participando 131 editoras diferentes, o mesmo número do ano passado. No presencial, é obrigatório que qualquer livro tenha no mínimo 50% de desconto. Já no online, o desconto fica a critério da própria editora. Até amanhã, o evento será presencial e vai das 9 da manhã às 9 da noite. Já no domingo, o fechamento será um pouco mais cedo, às 6 da tarde. No modelo virtual, a feira continua correndo de forma ininterrupta, desde as 9 horas da manhã do dia 3 até as 11h59 do dia 7. A Feira do Livro da Unesp é realizada na rua Doutor Bento Teobaldo Ferraz, 271, ao lado da estação Palmeiras Barra Funda do metrô. De forma virtual, você pode participar pelo site da feira, feiradolivrodaunesp.com.br. Tanto para o modelo presencial quanto online, a entrada é franca. Ah, que tudo! Essas feiras da Unesp são maravilhosas e democratizam o acesso à leitura no Brasil. É super importante. Quem gosta de ler é um evento uma completo. Alegria. Inaugurado o primeiro planetário de Salvador, na Bahia. Nesta terça-feira, a Universidade Federal da Bahia, no campus da Ondina, apresentou ao público o primeiro planetário da cidade de Salvador. Ao longo deste mês de abril, a visita será gratuita e por ordem de chegada como fase de teste. O plano é futuramente o planetário funcionar todos os dias, das 8 da manhã às 8 da noite, com o valor dos ingressos sendo totalmente revertidos para a manutenção do lugar, com uma reserva de 10 sessões semanais gratuitas para estudantes de escolas públicas e estaduais e 7 sessões semanais para o público interno da UFBA.
A experiência imersiva se dá pelas produções audiovisuais de alta qualidade, por meio de softwares modernos e com internet de alta velocidade. Por conta da alta tecnologia, muitos cursos mostram interesses no espaço. O Instituto de Física fará um curso de introdução à astronomia no local. Outras faculdades, como a de Comunicação, de Dança e a Politécnica, também gostariam de utilizar o local para diferentes projetos. O novo equipamento ficará sob o cuidado da parceria entre a UFBA, o Instituto de Astronomia Brito Castelo Branco e a Associação de Astrônomos Amadores da Bahia. O Unplug fica por aqui. Obrigado pela companhia. Eu sou a Vitória Vaz e desejo um ótimo fim de semana para vocês. E eu sou o Rafael Daril e desejo uma ótima sexta e um excelente final de semana. Esperamos vocês sempre às sextas, às 5 da tarde, e a gente também tá no Spotify e no nosso canal do YouTube. Tchau, pessoal. Até mais. Termina aqui mais uma edição da Unplug. Obrigada por ficarem conosco. Na próxima sexta, às 5 da tarde, tem mais.